Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o efeito Maharishi, mas antes eu vou explicar sobre meditação transcendental. Meditação transcendental é a técnica de meditação mais praticada hoje no mundo, porque é uma técnica simples que demanda pouco esforço de quem pratica. Então, basicamente, o indivíduo precisa estar acomodado num lugar confortável, num lugar agradável, que o traga tranquilidade e paz interior. Tudo isso com o indivíduo tendo plena consciência do seu estado de meditação. Por isso, essa técnica também pode ser conhecida como meditação consciente. Tá, mas por que eu estou falando de meditação transcendental? Eu estou falando de meditação transcendental porque o efeito Maharishi nada mais é do que uma técnica de meditação transcendental coletiva utilizada para acalmar situações e localidades. Como assim? Vou dar um exemplo. Grupo de meditantes com 2 ou mais pessoas, quanto mais pessoas sincronizadas, maior são os efeitos. Então, um grupo de meditantes praticando a meditação consciente, meditação transcendental, de forma sincronizada, conseguem apaziguar, tornar mais amenas dadas situações, dadas localidades conflituosas. É isso mesmo, não é balela. Isso foi comprovado cientificamente por uma universidade norte-americana. Vou falar disso daqui a pouco, mas antes eu vou explicar sobre o porquê do nome efeito Maharishi. Efeito Maharishi é em homenagem ao criador da meditação transcendental, que além de ter criado essa técnica, ele licenciou física. Maharishi Mahesh é o nome do homenageado. Ele é um guru indiano, um líder religioso que mais ou menos 40 anos propôs essa técnica, porém não teve apoio, não tinha um número suficiente de meditantes para comprovar a sua técnica de meditação transcendental. Porém, depois de um tempo, norte-americanos que já estudavam efeitos da meditação na sociedade resolveram colocar em prática o efeito Maharishi para ver se realmente funcionava. O que eles fizeram? Eles enviaram pequenos grupos de meditantes para localidades com problemas com criminalidade, violência, enfim, localidades conflituosas, e aí esses meditantes, de forma sincronizada, ficavam meditando a favor da paz nesses lugares. O que aconteceu? O resultado foi uma queda de aproximadamente 20% nos índices de violência e de criminalidade. Então, como o efeito foi muito positivo, eles expandiram seus estudos e os efeitos foram cada vez maiores. A notícia foi tão alarmante, foi tão importante, que saiu nos principais jornais norte-americanas relacionados a crime e justiça. Vou colocar também o nome desse jornal para quem quiser comprovar a veracidade desse dado, tá? Vou colocar nas referências, na descrição aqui do vídeo, o nome do jornal norte-americano aí. Então, vários cientistas, depois dessa publicação, resolveram estudar a fundo o efeito Maharishi. E aí, essa técnica ganhou um rigor científico, comprovado cientificamente. Um exemplo concreto disso foi num conflito que teve entre Líbano e Israel, que um grupo de 600 a 800 meditantes se reuniram para que esses conflitos apaziguassem, eles se tornassem mais amenos, E aí o resultado foi 80% do conflito reduzido. Eu vou ler aqui para vocês um relato de um físico quântico norte-americano que é presidente da Universidade Central de Maharishi, do estado de Iowa. Eu vou ler o que ele relatou sobre esse assunto. Vamos lá, presta atenção, hein? Descobrimos que nos dias em que o grupo de meditantes teve o máximo de participantes e também no dia seguinte a eles, os níveis de conflito tiveram redução de cerca de 80%. Isso se tornou um efeito estatisticamente significativo e surpreendente, porque havia apenas entre 600 e 800 pessoas meditando no meio desse conflito inteiro.
e da altamente estressada população circundante. Então, gente, o que esse relato aí nos mostra? O efeito Maharishi não precisa de um grande contingente de pessoas. Para você tornar a sua localidade, o local que você frequenta mais tranquilo, você não precisa que todo mundo que está nesse local pratique o efeito Maharishi. Se você tiver 2, 3 pessoas próximas praticando, sincronizadas com você, é o suficiente. Para Maharishi, se 1% da população mundial se dispusesse a praticar a meditação transcendental diariamente, a paz mundial seria possível. Porém, né, esse assunto é um assunto muito criticado e muitas vezes desconhecido por grande parte das pessoas, né? Tá bom, mas qual a funcionalidade aí do efeito Maharishi na minha vida de vestibulando? Gente, se você é vestibulando, você precisa de frequentar lugares mais tranquilos. Você precisa de correr de situações conflituosas. Então, se você tirar todos os dias um momento na sua rotina para praticar o efeito Maharishi, você, seus amigos, a sua rotina está propensa a tornar-se mais tranquila. Consequentemente, você será menos propenso a ter ansiedade, depressão, porque você se tornará mais tranquilo, porque nós somos influenciados pelas más vibrações que circundam o mundo. Então, se a gente praticar o efeito Maharishi, nós conseguimos tornar ainda mais saudáveis aqueles ambientes que nós frequentaremos. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é que todo mundo que está assistindo esse vídeo coloque aí um despertador, 1h da tarde. Escolhi 1h da tarde porque geralmente é o horário de almoço das pessoas, é o horário que muitas pessoas estão voltando de escola e 11h30, 11h40, meio-dia e meia, meio-dia e 40, mas coloque aí 1h, vai pro jardim da sua casa, jardim da sua escola, fique num lugar confortável, menos barulhento e se sinta em paz. Olhe para o céu, olhe para a paisagem, se sinta grato por tudo aquilo que você tem e fique ali por 10 minutos, sem se preocupar com coisas externas. Sinta-se grato, sinta-se em paz, sinta-se bem com você mesmo. Gente, são 10 minutos. 10 minutos não vão fazer diferença nenhuma e vocês vão perceber o tanto que isso vai ser importante na vida de vocês. Então, o que eu quero? Quem praticar aí diariamente junto com nós do coaching, coloque aí nos comentários os efeitos, o que sentiu e se gostou de praticar o efeito Maharishi, e vamos tornar isso aí um hábito nas nossas vidas. Então, 1h, 10 minutos. Coloque aí no despertador. 1h, 1h10 e fique ali num lugar agradável, um lugar pouco barulhento e se sinta bem, se sinta grato por tudo que você tem. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem atentos aí, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, dá um like no vídeo e aí fiquem atentos às novidades, porque nós teremos mais assuntos interessantes aí aqui abordados, tudo bem? Beijo!